Tudo bom, professor? Me chamo Mariana. Eu sou estudante de Engenharia Sanitária Ambiental da UFSC. Atualmente estou pegando algumas matérias de psicologia para me descobrir, né? Saber se eu gosto mesmo do ramo, se é isso que eu quero para mim. Acho que só agora, com os meus 27 anos, que eu estou conseguindo me descobrir. E a minha produção desejante é sobre isso. É um resumo de como é a vida de uma mulher, né, que vem de criação machista a se inserir numa sociedade machista para conquistar o seu espaço. Né? Eu vou falar um pouco do meu exemplo, na verdade. Todo mundo tem um exemplo de mulher, né? Todas as mulheres que se dizem feministas, se dizem adeptas ao empoderamento feminino, elas têm sempre uma inspiração normalmente famosa, né, de alguma mulher que fez um feito incrível. Por exemplo, Frida, Malala, Joana d'Arc. E eu tenho uma inspiração de uma mulher que ninguém conhece, na verdade. Poucas pessoas tiveram o privilégio de conhecer. E para mim era um exemplo de mulher forte que eu precisava ter para chegar onde eu cheguei hoje. Essa mulher chama Zilma Jordalina Paz. Ela é minha avó. A minha avó ela foi abandonada pelo meu avô quando os meus tios eram pequenos. Era todo 9 filhos, né? Ele largou ela, largou o filho, foi viver com outra mulher e minha avó teve que se virar nos 30, né? Arranjou 2 empregos, lavava e passava para um hotel, nos horários livres dela. Minha avó ela praticamente acho que dormia 3 horas por noite, por dia. E nas outras 21 horas ela trabalhava e trabalhava e trabalhava. Era mãe, pai, provedora. Ela era mulher foda, sabe? E apesar de tudo isso, o que mais me chamava a atenção é que, apesar de ela ser tão maravilhosa, ela mesmo assim sentia culpa pelo meu avô ter ido embora, como se ela tivesse falhado como esposa, né? Como mulher. Ela nunca se aceitou por isso. Pra mim, às vezes, eu ficava muito brava quando era mais nova, assim. Hoje eu entendo, né? Como é que foi o processo de criação dela, mas ela falava: minha filha, quando você tiver um namorado, um marido, faz a comidinha dele, passa a roupa dele, tu que tem que lavar, tu que tem que passar, tu que tem que cozinhar, tem que fazer o pratinho dele, tem que se sentir um homem do teu lado, senão ele vai embora. Isso ela sempre falava pra mim. E de todos os exemplos que ela me dava, assim, de empoderamento, isso não batia, sabe? Não batia, eu ficava brava até, eu falava: como assim, vó? Não vou fazer isso. Meu pai ele sempre foi muito machista, né? Minha criação foi muito machista. Sempre uma criação em volta de agressão, né? Tanto física quanto verbal. Ele e a minha mãe, ele agredia a minha mãe, ele me agredia. Ele foi uma pessoa extremamente abusiva, ciumenta. E precisei de muitos anos de terapia e muitos remédios para entender, né, o processo. Eu vou dizer que toda vez que, ao decorrer da minha vida, que eu pensei, isso não é clichê, mas eu realmente pensei em desistir, como já tentei suicídio, já tomei diversos remédios para dormir e nunca mais acordar. Tive uma depressão longa e bem profunda, tenho transtorno de ansiedade generalizado diagnosticado, tenho, né, síndrome do pânico, mas faz muito tempo que eu não tenho uma crise, isso é bem controlado na minha vida. E um transtorno de personalidade diagnosticado. Mas nunca tomei remédio para isso, né? A terapia me ajudou a controlar e por muito tempo eu não fui controlada, né? Aconteceram várias cenas aí da minha vida que me fizeram estar aqui hoje. Mas eu digo que esses transtornos me tornaram a mulher que eu sou hoje. Por muito tempo, por exemplo, eu fiz engenharia, a primeira engenharia que eu fiz foi engenharia naval. Eu entrei num curso de engenharia por pressão familiar mesmo, então por muito tempo eu me sucumbi à pressão familiar e só de uns 2 anos pra cá que eu consegui me libertar disso, né? Meu pai tinha um relacionamento muito, muito, muito abusivo, especialmente comigo. Eu tenho mais 3 irmãos e comigo eu era prodígia, né? Eu era a primeira menina. Então isso foi muito difícil pra ele. Hoje eu entendo isso. Mas ele foi uma pessoa muito, muito abusiva e se eu não seguisse a linha dele, né? Eu apanhava ou alguma coisa de ruim acontecia e ninguém me defendia.
além da minha avó. Então, minha avó, além de ser um exemplo de mulher, era o meu exemplo de Porto Seguro, né? Minha mãe não me defendia, ninguém da família me defendia. Teve um momento que a situação foi tão complicada que chamaram a polícia, né? Surgiu a polícia na minha casa e o policial, ele defendeu o meu pai, falando que mesmo vendo meu rosto aí de marca, mesmo vendo que eu tava sangrando, mesmo vendo a situação que eu tinha me colocado, ele falava que tudo aquilo ainda era culpa minha porque eu não obedeci, porque eu falei com o menino durante a aula e ele entendia meu pai. Isso tudo na minha frente, né? Então, sempre fui muito, muito reprimida. Mas o mais interessante de tudo é que eu nunca me deixei levar por isso, sabe? Em alguns momentos, óbvio, né? Eu tive a minha loucura fora dos eixos, né? Eu tentei suicídio e tudo mais. Mas toda a vida, assim, eu lembrava da minha avó. Era a pessoa que eu mais lembrava quando acontecia alguma coisa de tipo, não vou desistir, vou continuar. Eu sempre bato de frente, sempre batia muito de frente, assim, pra conseguir as coisas que eu queria, sabe? Sempre. Meu pai chegou a me colocar no colégio militar, achando que a educação ia me tornar menos rebelde, mas a verdade é que me tornava rebelde, né? Era a minha própria educação em casa. E foi uma época muito interessante na minha vida, porque eu tentei ser expulsa desse colégio diversas vezes. Eu aprontava, tipo, aprontava, não aprontar de fazer, maluquice, assim, mas eu dava um jeito de sempre ser chamada, né, os meus pais serem chamados no colégio, ou tentar ser expulsa. Tudo isso sempre atrás do que eu acreditava. E eu acreditava que eu não ia ser essa pessoa que ele me moldava, né? Essa mulher numa bolha. Eu queria ser mais. E durante muito tempo, então, eu fiz engenharia por conta disso. Hoje eu ainda tenho minha matrícula de engenharia, mas eu pego diversas matérias de outros cursos, enquanto eu não jubilo, né? Pra descobrir o que realmente eu quero. Mas antes de tudo acontecer, eu já decidi o que eu queria. Eu queria viver nesse mundão. Então, eu queria me libertar, né? Queria sair dessa prisão de vez. Fui fazer faculdade em outra cidade e a partir daí eu descobri que era liberdade. Eu tinha uma liberdade. Por morar em outra cidade, então fazia coisas que meu pai não sabia, né? Fui me descobrindo aos poucos. No terceiro ano de faculdade eu fiz um trabalho voluntário na Colômbia, onde eu fui para uma comunidade, né, ajudar umas crianças de uma comunidade carente lá que viviam em exílio de guerrilha. E eu comecei a me descobrir no trabalho voluntário, né? Comecei a descobrir a minha necessidade e o meu gosto de ajudar. Minha mãe já me tinha me inserido em alguns trabalhos voluntários, onde ela trabalhou numa ONG há muito tempo como professora. Eu fui me descobrindo, na verdade, através dessa minha necessidade de ajudar os outros. Mas eu tinha essa necessidade de ajudar os outros porque eu precisava me ajudar, só que eu não entendia, né? Eu me via também nas crianças que eu ajudava. E eu me via ali e tentava me entender ao mesmo tempo. Então eu fiz terapia durante um tempo. Minha mãe concordou em pagar, meu padrasto, né, concordou em pagar terapia pra mim, porque meu pai falava que era coisa de louco, não era daquele jeito. E aos poucos eu fui me libertando, né? Vim morar pra Floripa de volta, passei pra faculdade aqui. Então, a história toda é sempre meu pai tentando me trazer pra bolha dele, né? Então, eu desisti da faculdade de lá, porque ele, de um jeito abusivo, queria com que eu voltasse pra asa dele, pra bolha dele. Fazia uma chantagem emocional e não só emocional, né? Eu apanhei muito até os meus 22 anos, digamos. Eu sempre voltava, né, pra essa bolha negativa. E aqui mesmo eu comecei, na verdade, a me desenvolver mais. Iniciei uma ONG junto com algumas amigas na Engenharia Sanitária Ambiental, que é a Salva uma Vida Dot, uma ONG de resgate de animais de rua. E deu super certo, isso foi me desenvolveu muito também meu lado pessoal. E então eu comecei a querer viajar, né? Comecei a querer ir mundão afora, me libertar. Fui morar em Noronha um tempo, consegui um trabalho lá. Antes de Noronha, eu fui morar numa praia, que chama Praia do Rosa, que fica aqui em Santa Catarina mesmo. Mas isso foi o meu primeiro passo de libertação, né? Eu falar que eu ia e pronto. E não depender mais do meu pai, né?
Ele perdeu o emprego também, enfim, ele ficou numa condição financeira muito ruim e eu comecei a me virar e criar essa liberdade financeira e automaticamente a minha liberdade pessoal também. Eu fui morar no Rosa, juntei bastante dinheiro, fui viajar, viajei para vários lugares, voltei, continuei a faculdade, ainda me trancando naquilo, né, ainda pensando que era aquilo mesmo que eu queria fazer, que eu precisava me formar, que eu precisava dar orgulho, né, para minha família. E eu fui me desprendendo disso. O primeiro momento que fez eu me desprender de vez foi um trabalho que eu consegui em Fernando de Noronha. Fui morar lá 5 meses, fiquei 5 meses lá, faz uns 2 anos. E lá eu tive minha total liberdade de tudo, né? Eu me inseri no mercado de trabalho onde a maioria era homem, sim. Fui gerenciar uma pousada. E eu fui posta à prova diversas vezes pelos meus chefes, que eram homens. Tanto que eu saí de lá justamente por isso, porque eles não aceitavam que uma mulher poderia saber mais do que ele. Em termos de conhecimento, quanto em termos de inteligência mesmo, né? Emocional. Uma coisa que eles não tinham, então eu batia muito de frente com neles com isso. Então eu consegui um trabalho aqui, mas aí veio a pandemia, consegui um trabalho que realmente me reconheceu como a profissional que eu sou, independente se eu sou mulher ou não, isso eu achei muito legal, mas aí veio a pandemia, esse meu trabalho ficou em stand-by, e nisso veio a ideia de criar um hostel junto com meu irmão. Meu pai estava muito sem dinheiro, a gente tinha uma casa. Tu vê que tudo volta, né? Tudo volta para esse momento de ajudar o meu pai, de eu não conseguir me desprender disso. Mas dessa vez realmente foi uma coisa boa para mim, né? E pro meu autoconhecimento. A gente tinha uma casa de praia que estava largada, ela estava assim, ó, em estado de calamidade mesmo. Eu tinha um dinheiro guardado, meu irmão também, a gente juntou. Meu pai entrou como investidor também, mas ele não tinha muito dinheiro, então a gente fez muitas coisas à mão, né? A gente criou um hostel do zero e muitas coisas que a gente fez foi à mão, pinturas, decoração, tudo. Financiamento, a gente botou a cara a tapa e criou um hostel chamado IP Palmas Hostel, lá na Praia de Palmas. E foi um desafio, né? A gente abriu o hostel, ainda era pandemia, em novembro de 2020, e desde então eu venho crescendo muito com isso, né? E vendo como o mercado de trabalho ele é injusto com a mulher empreendedora também, né? Eu vou no meu trabalho, assim, diversas vezes tá eu e meu irmão, a gente é igualmente sócio, né? Não tem diferença. E para resolver as coisas, tanto meu pai quanto qualquer pessoa da minha família ou hóspedes no geral, eles vão diretamente pro meu irmão, como se ele fosse a pessoa que resolvesse todos os problemas e eu a pessoa que recepcionasse, né? Fizesse o papel de mulher mesmo dentro de um empreendimento, né? Então, sempre que acontece algum problema onde envolve inteligência, onde envolve contas, onde envolve decisões, a maioria das pessoas eles vão direto no meu irmão. E só depois de me conhecer, né, passar um tempo ali comigo, hóspedes, veem que, na verdade, a cabeça toda ali de empreendedora é minha, né? O meu irmão ele tá começando a se inserir nisso, eu tô levando ele bastante para isso, ele é uma pessoa muito teimosa ainda, mas eu tô ensinando ele em muitas coisas, ele fica meio perdido às vezes, mas é muito engraçado como eu tenho conhecimento e as pessoas mesmo assim procuram o que elas se sentem mais seguras, né? Que é a decisão de um homem. E isso eu vejo muito na minha vida, né? Eu vi muito na minha vida, na minha criação e hoje eu vejo também no mercado de trabalho. Né, que é um mercado que nem é tão machista assim, a gente é o dono de um hostel, não tem alguma coisa que diga assim, ó, dono de pousada, dono de hotel tem que ser homem, entendeu? Assim como a sociedade diz que o engenheiro tem que ser homem, assim como a sociedade diz que qualquer coisa que envolva lógica, o homem tem mais facilidade, não é verdade, né? E isso eu vejo muito na minha vida no geral e todos os meus problemas psicológicos, todos os remédios que eu tomava, antidepressivo, antiansiolítico, remédio pra dormir, que eu tomei sempre minha vida toda, eu fui largando aos poucos de 2 anos pra cá. Hoje em dia eu não tomo nada pra controlar o meu transtorno de ansiedade.
Eu, na verdade, tomo muito chá. Pratico muita meditação. E tem um mantra maravilhoso que é o Ho Oponopono. Eu acho que crença é muito importante, né? Para qualquer pessoa, né? Crenças limitantes ou não. Eu acho que a crença move o ser humano, né? Então, às vezes, para ele se sentir, para ele conseguir andar numa linha sem sair muito dela, como os transtornos psicológicos fazem, né? A gente acaba adquirindo algumas crenças. E eu adquiri algumas que hoje fazem muito sentido pra mim. Eu sou agnóstica, eu não acredito, né? Eu duvido das forças divinas, enfim. Não posso dizer que eu sou ateia, né? Porque eu tenho uma certa crença em algumas coisas divinas. Teve um momento da minha vida que eu achei que, além de tudo, eu era esquizofrênica. Tinha alguma coisa errada, porque eu escutava, via também, sempre vi bastante coisa quando era pequena. E eu acabei me trancando, né, me fechando, e eu vejo menos hoje em dia, escuto menos, mas acontece bastante. Principalmente quando rola uma paralisia do sono. É onde eu escuto mais e vejo mais e sinto mais. Mas todos esses problemas psicológicos, tudo que eu enfrentei e vivi, hoje fazem a profissional que eu sou, e eu fico muito feliz por isso também. Talvez a minha maturidade tenha vindo mais das minhas vivências do que da minha didática, né? Do meu estudo. Eu acredito que a maturidade, ela vem principalmente das vivências, né? Mas você precisa também estudar aquilo que você está vivendo, né? Para não tomar decisões ruins. E a minha produção desejante era basicamente sobre isso, a necessidade de falar também sobre um pouco da minha vida e da minha trajetória. Não que isso seja tão interessante, professor, me desculpa se eu não foi tão interessante para o senhor, mas eu acho incrível que por tantas coisas que eu passei, desde abusos os psicológicos, físicos, mentais e sexuais. Passei por muitas coisas e hoje eu consigo me centrar. E eu tenho orgulho de mim por isso, sabe? Claro, hoje em dia eu faço terapia, não vivo sem terapia. Larguei meus remédios, mas a terapia pra mim é essencial pra me manter mais no eixo. Mas hoje eu vejo todas as minhas loucuras, elas fazem sentido, né? Eu usei elas pro bem, né? Sempre tentando usar pro bem mesmo. Tentando ajudar o máximo de pessoas à minha volta e me ajudar. E é isso, professor. Obrigada por ter me escutado. Foi bastante tempo de vídeo, achei que não seria. E, enfim, bom fim de semestre e boa aposentadoria.